Graça e paz, capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A última parte aí do capítulo 24 de Mateus, que nós queremos compartilhar, fala sobre a vigilância dos discípulos. Ontem a gente não destacou tanto o último versículo da parte que a gente leu, no versículo 35. O Senhor Jesus deixa claro: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim como a primeira vinda de Jesus foi cumprimento da palavra, a segunda vinda de Jesus se cumprirá literalmente. As palavras do Senhor se cumprirão. Por que o Senhor Jesus dá essa ênfase? E ele diz: passará o céu e a terra. Ele está mostrando que as coisas visíveis, as coisas que os homens tocam, percebem, elas vão passar. Mas a palavra de Deus vai se cumprir, vai permanecer eternamente. Ele está dando aqui a gente um alerta para cada geração sobre os sinais da vinda dele, para que a gente não venha duvidar por uma aparente demora. É assim que 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz, né? Ainda que aparentemente, ou melhor, ainda que pareça demorado, o que acontece é que o Senhor está tendo paciência, a longanimidade do Senhor Jesus para que todos sejam salvos. E o capítulo 24, essa última parte dele, nos fala sobre a vigilância dos discípulos acerca da vinda do Senhor. A palavra que mais se repete no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus é vigilância. Por quê? Porque a vinda do Senhor será gloriosa, será literal, mas ela também será imprevisível. Por isso, o chamado para a vigilância aqui não é para o mundo. O chamado aqui é para os discípulos, é para os servos, é para os que dizem conhecer, que sabem que ele voltará. Nós precisamos não apenas saber, nós precisamos estar preparados. A ênfase do Senhor Jesus na volta dele é o preparo da igreja. E qual é o exemplo que ele dá? Versículo 36, será como nos dias de Noé. Muito importante, o versículo 36 diz: nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E aí sim, o 37, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui
quando ele se faz homem, ele diz que ele ali na humanidade dele não sabia exatamente naquele momento. Certamente ele volta para o Pai e ele e o Pai são um, e hoje ele sabe muito bem o dia da vinda dele. Mas ele diz aqui que será como nos dias de Noé. Ele deixa uma pista para nós, e esse exemplo que ele dá, ele diz justamente como as pessoas viviam na geração de Noé. Nós precisamos ler isso, e nós precisamos perguntar o seguinte: como nós temos vivido? Como Noé ou como a geração de Noé? O texto diz aí que o versículo 38, nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ele está falando sobre um estilo de vida voltado para as coisas da terra, um estilo de vida alimentado pelos desejos temporais, pelos desejos dessa existência. O comer e beber fala de uma vida aí dissoluta, desregrada. A gente percebe isso quando a gente olha o versículo de número 49, quando fala aí do servo mau, diz que eles começam a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Então está falando aí de viver uma vida dissoluta, desregrada, despreocupada com a glória de Deus ou com o juízo de Deus. É viver uma vida totalmente tola, uma vida sem sabedoria, uma vida voltada para os prazeres, os desejos da terra, para a vida temporal, uma vida sem vigilância. Então é uma exortação para nós, quando a gente lê esse texto sobre a volta do Senhor, que nos dias de Noé, as pessoas então tinham 3 características que eu quero resumir, o que a gente falou até aqui. Elas tinham uma vida despreocupada, a esperança delas estava nesta terra, e por isso elas estavam despreparadas para o juízo que chegou. O Senhor Jesus está voltando, mas como nós estamos? Será que nós estamos amando mais as coisas da terra do que do céu? Irmãos, isso é tão sério que lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que tinha os dons abundantes e que ele elogia porque eles tinham os dons, mas em 1 Coríntios 7 ele dá uma palavra sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, quem quiser depois conferir, no versículo de número 29, ele diz: por isso, irmãos, o tempo se abrevia. Imagina, ele falou isso há 2000 anos atrás, e ele diz: por isso, de agora em diante, não só os casados, seja como se não fossem, os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo, como se não fizesse uso dele, porque a aparência deste mundo passa, e o que eu quero realmente é que vocês fiquem livres de preocupações. Ele está dizendo aqui que nós não podemos colocar o nosso coração, o nosso foco, a nossa paixão em nada da terra, nem na família, no casamento, nem nos bens, nenhum prazer dessa terra, e nem nas frustrações. Ele diz: quem está chorando, como se não tivesse. Não se deixe dominar pela sua dor da terra. Quem está alegre, como se não tivesse. Não se deixe distrair pelas alegrias da terra. Quem está casado, como se não tivesse. Ele não está falando aqui de irresponsabilidade, pelo contrário. Logo depois ele vai falar que aquele que é casado precisa cuidar de como agradar a esposa, de cuidar da família. Mas ele está mostrando que você não pode achar que nenhum prazer, nenhuma bênção dessa terra seja o foco da sua vida, da sua existência. Por isso que Salomão nos ensina algo precioso em Eclesiastes, que nós devemos visitar a casa do luto, porque lá nós vemos o fim da nossa existência temporal, nós vemos a nossa fragilidade humana, e isso nos faz amar ainda mais a eternidade. A volta do Senhor não é uma fuga pensando apenas no céu, mas é uma vida na terra com o coração, a mente na eternidade, como Hebreus capítulo 11 tanto nos fala. Então, voltando a Mateus 24, o Senhor Jesus está dizendo que no final dos tempos,
haverá uma geração como a geração de Noé, despreocupada, vivendo apenas para o lazer, para o entretenimento, preocupado com as coisas da terra e despreparados. E qual é o chamado do Senhor para a sua igreja? Vigilância. Vigilância. Imagina como que Noé vivia? Construindo uma arca sem que houvesse ainda chovido sobre a terra. Imagina as pessoas zombando, as pessoas ironizando. E aí a gente aprende que Noé, não apenas ele foi salvo, mas ele salvou a sua família. Ele pregou, anunciou, testemunhou de tal forma que a sua família também foi salva do dilúvio, do juízo de Deus. O que significa exatamente a palavra vigiar? Vigiar é estar alerta. Vigiar é estar pronto, é ser sóbrio. Vigiar, quando a Bíblia fala de sede sóbrios e vigilantes, uma expressão que aparece muito no Novo Testamento, nas cartas, e toda vez tem a ver com a volta do Senhor, é um estilo de vida consciente, espiritualmente acordado, atento à voz de Deus e preparado para o dia da vinda do Senhor. Nós não sabemos e ninguém vai saber o dia exato da vinda do Senhor, porque será imprevisível, mas a igreja sábia, a noiva sábia, prudente, que nós vamos ver a partir de amanhã, vai estar preparada. Todos os dias nós devemos estar preparados. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, se ouvires a voz do Senhor, hoje não endureça o vosso coração. Então a palavra de Deus sempre está nos chamando para a gente estar preparado hoje. Nós temos que estar preparados agora. Não é porque nós estamos num momento de pandemia, não é porque aconteceu um terremoto, não é porque aconteceu um tsunami, não é porque algo terrível está para acontecer. Nós todos os dias devemos estar preparados por amor a Jesus e por crer na sua palavra, porque a palavra dele vai se cumprir, e está se cumprindo todos os dias. O chamado é sede sóbrios e vigilantes, é estar consciente, acordado para o dia da vinda do Senhor. E aí Jesus conclui esse trecho agora, que é chamado aí do sermão profético de Jesus, e após o capítulo 25 nós vamos ver aí ainda duas parábolas acerca disso, mas ele termina aqui esse trecho falando sobre o servo fiel e prudente. Então, no dia da vinda do Senhor Jesus, ou da sua volta, nós teremos dois tipos de servos. Perceba que são dois tipos de pessoas que de alguma forma saberão acerca da palavra, saberão acerca da vinda dele, mas ele está falando de dois tipos: o fiel e o infiel, o servo bom e fiel e o servo mau e infiel. E qual é a diferença entre os dois? Perceba no versículo número 45, quem é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, o servo fiel é aquele que está aguardando a volta do Senhor com uma vida consagrada a Deus e cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua carreira. Você sabe o que era mais importante para o apóstolo Paulo? Não era a vida dele, mas era a carreira que ele deveria cumprir. Ele diz: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim, contando que eu cumpra a carreira que me está proposta, o meu chamado. E o que as pessoas fazem quando elas começam a viver de maneira infiel, quando nós nos tornamos servos infiéis e imprudentes? Nós começamos a desprezar a vontade de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus e o chamado de Deus. O texto diz aí, no versículo de número 48, o que acontecerá com aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir. Ou seja, esse servo infiel e imprudente, ele sabe que o Senhor voltará, mas ele começa a achar que está demorando, ele começa a ficar impaciente. Por quê? Porque ele perdeu a conexão com a voz do seu Senhor. Porque a noiva que ouve o Espírito, ela vai clamar junto com o Espírito:
vem, Senhor Jesus. Quando a gente começa a parar de ouvir o Espírito, a gente pode até saber que o Senhor vem, porque a gente ouviu, a gente leu, mas aquilo não queima no nosso coração, e aí a gente começa, pela nossa natureza humana, o apego a este mundo, começamos a viver de maneira irresponsável, fora da vontade de Deus, desprezamos o chamado de Deus. No versículo 49 diz: começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. Largamos a vontade de Deus, largamos a casa de Deus, começamos a ter relacionamento com o mundo, fazemos o que o mundo faz, aprovamos o que o mundo aprova, e não cumprimos o chamado de Deus, e ainda espancamos, ou seja, ferimos, traímos, odiamos aqueles que são do Senhor, aqueles que estavam do nosso lado. Começamos a ofender o povo de Deus, a casa de Deus. Irmãos, só se afasta da casa do Senhor aqueles que perderam a visão da volta do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus: não deixem de congregar, como é costume de alguns, quanto ao mais que o dia se aproxima. Quanto mais a aproximação da volta do Senhor, os prudentes vão ter mais vínculo espiritual na verdade, não é apenas frequentar ou estar num lugar, mas o vínculo espiritual na verdade, de comunhão, de família de Deus. Isso é sinal. Agora o imprudente, o infiel, vai falar: o Senhor está demorando muito, então ele vai deixar de cumprir o seu chamado, ele vai deixar o próximo, ele não vai querer servir a ninguém, ele quer ser servido, ele não vai pensar no que Deus dá os dons, e deu a vida para a gente servir a outros, abençoar a outros, para a edificação do corpo de Cristo, não é para a nossa autopromoção, e nem para a gente usar até o que a gente sabe contra o corpo de Cristo. Quantas pessoas ofendem umas às outras, pegam para criticar pastores, às vezes que até estão errados, mas criticam de maneira pública, e isso traz mais confusão do que edificação. Irmãos, nós temos que pedir a Deus o coração quebrantado, para que a gente seja servo fiel, esperando a vinda dele, e prudente. E o que aguarda os infiéis? O texto é muito claro, irmãos. O Senhor Jesus, ele nos ama, por isso ele fala a verdade, e ele diz em sua palavra, no versículo de número 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, irá aplicar um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, ou seja, a condenação eterna, o inferno. Há pessoas que conheciam a palavra, que sabiam, mas não se prepararam, não responderam ao chamado, não levaram a sério, não se santificaram, não serviram no seu chamado e ministério, não cumpriram o seu propósito. Saber o chamado, saber o propósito não me justifica diante de Deus, pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade. Será lançado junto com os hipócritas, junto com pessoas que nem sabiam. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus veio na primeira vez, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, os gentios não reconheceram, Herodes não reconheceu, os judeus não reconheceram. Por quê? Porque eles não se prepararam, eles não estavam preparados para o nascimento do Messias naquele tempo e da forma que Jesus veio. Eles imaginavam que seria do jeito deles, para agradar aos seus próprios interesses, da religião, da vontade deles, e por isso eles amavam este mundo, eles estavam apegados às coisas dessa terra, por isso eles não discerniram que o Messias tinha nascido, tinha vindo. Somente um tipo de pessoa reconheceu e reconhecia Jesus: aqueles que eram casa de oração, aqueles que estavam buscando de maneira sincera a Yahvé, como a profetisa Ana, lá em Lucas, o Simeão, profeta Simeão, e aqueles que aguardavam o reino, que Jesus chegava e eles estavam aguardando o reino, esses reconheceram que o reino de Deus era chegado entre eles. O reino de Deus está em nós, o reino de Deus veio em Cristo, mas o reino de Deus virá em plenitude em breve, e nós precisamos, ao meditar na palavra, falar: Senhor, prepara-me a cada dia. E não há preparo sem ser casa de oração, sem se tornar alguém que o Senhor realmente está
moldando, quebrantando continuamente, trazendo arrependimento, nos preparando para o dia da vinda dele. Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado a tua palavra de maneira tão clara. Pedimos a ti, Espírito Santo, Espírito da verdade, mostra no nosso coração, mostra aquelas áreas da nossa vida que ainda se inclinam para este mundo. Nós sabemos que enquanto estivermos na terra, Pai, nós teremos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mas nós oramos, Pai, que o Senhor não nos deixe entregues aos nossos próprios sentimentos, mas que o Senhor nos atraia todos os dias para ti, para um arrependimento, que o Senhor nos torne cada dia servos fiéis e prudentes, fiel ao Senhor, te amando, te obedecendo, nos consagrando, e fiel ao chamado, cuidando, alimentando uns aos outros, abençoando através da nossa vida. Assim pedimos, para que o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado através da nossa vida, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.